Meu nome é Genoveva Guidolin e eu tenho 92 anos. Sou a 10ª filha de um casal de imigrantes italianos. Até assim, uns 7, 8 anos eu só falava italiano, não sabia falar português. A minha congregação também teve origem na França, uns 160 anos antes dos maristas, mas alguns locais são os mesmos, entende? Só que ela nasceu antes da Revolução Francesa e os maristas são depois da Revolução Francesa. Mas tinha uma tia de Champagnat, irmã do pai, Marcelino de Champagnat, que era freira da minha congregação. Tanto assim que foi ela que ajudou depois o Champagnat a ser religioso, quando ele ficou grande, né, entende? A ser religioso e fundar uma ordem religiosa. Bom, eu, como filha de italiano e de imigrante italiano, você sabe que a minha família era profundamente religiosa. Entende? A gente, todas as noites, a gente quer rezar em conjunto, rezar, todo mundo junto rezava. E também, assim, a gente morava, assim, não na cidade, mas 2,5 km longe, mas todos os domingos nós tínhamos que ir à missa. Na minha família tem 3 freiras, só das minhas irmãs, né? Eu tenho não sei quantos primos, irmãos, padres, né? Entendeu? Então era uma família assim, de gente voltada mesmo por religioso, por ser religioso. Então assim, tinha assim, uma influência religiosa, sabe? E dentro de mim também existia uma força muito grande. Eu queria ajudar os outros. Eu queria ser freira para poder ajudar, porque eu achava que freira podia ajudar. Eu podia ajudar melhor do que se eu não fosse freira, entende? Então isso tudo me impulsionava, entende? Até que um dia eu decidi mesmo que eu ia, e meus pais, minha mãe ainda vivia, então a minha mãe me deu maior força para eu ir para o colégio, das freiras, estudar, poder assim fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Mas a tomada de hábito é uma cerimônia que tu não vai esquecer nunca, que a cerimônia é muito bonita, sabe? A gente entra no dia da cerimônia, a gente entra vestida de noiva, de véu na cabeça, assim, véu na cara, né, no rosto, com um vestido branco, uma túnica branca, com uma cauda presa aqui no ombro, que a gente vai arrastando em cima daquele tapete vermelho. O bispo dizia pra gente, de hoje em diante, não se chamará mais Genoveva, mas sim Irmã Leopoldina. A gente saía da igreja, tirava aquele vestido de noiva, aquela veste, o véu, tudo, e vestia o vestido de freira. E a gente voltava com aquele pano preto, cobrindo o rosto de novo, a gente voltava. Na primeira entrada, o canto cantava-se assim, cantos lindos, a 3 vozes, era uma cerimônia assim para tu não esquecer nunca, linda, linda. Aí a gente voltava de preto, viu? Chegava até aí, de novo, na frente do altar, e aí a gente levantava aquilo e olhava para a cara. Até lá a gente entrava de cara coberta, senão a gente não olhava para ninguém. E daí em diante a gente ficou vestido aquele hábito até o Vaticano II. Aí a gente podia trocar, não precisava mais usar hábito, e quando eu vim para Porto Alegre, eu não usei mais hábito, porque eu não precisava mais. Eu estudei um ano lá no Colégio de Veranópolis, aonde eu iniciei. No ano seguinte fui para Garibaldi para fazer o chamado ginásio, que se falava naquela época. Depois do ginásio, voltei para começar o chamado apostolado, que já é um degrauzinho mais adiante. Né? Aí fiz todo aquele ano. No ano seguinte eu entrei para o noviciado, fiz o noviciado também, aí a gente veste o hábito, e aí, quando acabou o noviciado, que foi em 45, em outubro de 45, a gente saía para começar a trabalhar e para continuar a estudar. Nessa altura eu tinha acabado, faltava um ano para eu acabar o que nós chamamos hoje do ensino fundamental, não entende? Eu acabei em Caxias, daí eu fui para Pelotas, porque em Pelotas nós tínhamos uma escola muito famosa que se chamava Escola de Magistério, a normal, onde a gente aprendia de dar aula. Que todo mundo achava que eu devia ser professora, e eu também me achava que eu queria ser professora. Achava que tinha nascido para ser professora, para ensinar. Fui para Pelotas e comecei a Escola de Magistério.
A escola era 3 anos, mais meio ano de estágio. Eu fiz com brilhantismo, não é, eu acho, porque no meu diploma de normalista, que chamavam, não entende? Eu tinha 10 matérias com nota 10 no final. Então, assim, isso me projetava também, né? Todo mundo acreditava que que a minha vocação era aquela, ser professora. Nesse tempo, Pelotas criou a Faculdade Católica de Pelotas, entende? E claro, eu fui das primeiras pessoas a se inscrever para o vestibular, né? Fiz vestibular e passei. Aí eu continuava lecionando, que eu tinha autorização para lecionar geografia, história, essas matérias, e ao mesmo tempo fazia faculdade dessas matérias. Isso levou 4 anos, porque eu fiz 3 anos de bacharel e 1 de licenciatura. Quando eu acabei a faculdade, aí o meu sonho mesmo era ser orientadora. Eu queria ser orientadora. Eu queria ensinar para os outros, para assim dizer, converter os outros. Aí disseram que eu viesse para Porto Alegre, as minhas superioras, para fazer um pós na PUC, não entende? A minha turma de pós-graduação era pequena, éramos só 13, era mista já também, não entende? Mas eu precisava trabalhar também em Porto Alegre. Não dava para eu só gastar, né, pagar a faculdade. Me disseram que os maristas estavam procurando uma mulher, porque eles iam botar escola mista, isso era 1969, escola de meninos e meninas, e precisava pelo menos uma professora mulher, porque para as garotas ter uma referência também, não é? Entende? E aí, eu cheguei aqui e me propuseram isso, de que eu topava. O misto era só de tarde e de manhã só guris. E eu vim então para lecionar principalmente e ser orientadora do misto, né? Era estranho uma mulher vir trabalhar, era muito estranho. E precisava coragem também, né, entende? Porque eu acho que eles eram muito preparados, talvez, sei lá. Muitos títulos eles tinham, porque eram todos professores, o da URGS, o da PUC, universitário, que não tinha nem URGS nem PUC, que era formada pela Católica de Pelotas, era eu, né? Porque eles tinham um diploma da Sorbonne, não sei da onde, não entende? Mas são escolhas que a gente faz na vida, né? Eu escolhi isso aí e encarei. Eu sou uma mulher prática. Prática, assim, e eu vou catar aquilo que convence, sabe, o que cativa, que mexe com o indivíduo, né? Que choca, né? Entende? Eu dava aula no clássico, porque tinha mais mulher no clássico, porque achava que o clássico era mais difícil da aula, que os alunos prestavam menos atenção, os científicos, os guris iam tirar medicina, engenharia, precisavam estudar muita física, muita matemática, seriam mais centrados, não entende? Então, os meus colegas de magistério, por exemplo, o Henrique Richter, que é professor universitário, não sei se ainda ele era na época, ele dava aula no científico, eu dava no clássico, a mesma matéria, geografia, geografia, história, história, não entende? Um dava de um lado do corredor, outro dava do outro. Mas a filha do Richter era minha aluna no clássico. Eu acho que em casa ela devia falar para o pai que tipo de aula eu dava. Eu só sei que ele chegava para mim e dizia assim, o que tu faz em aula para os alunos prestarem atenção? Os homens estavam querendo que eu ensinasse a eles a dar aula, né? Eles queriam que eu fosse dar aula. Eles perguntavam se eles paravam no corredor, eu digo, pode ficar no corredor. Pode. Eu não me faz nada, porque tu sabe que se formou na Sorbonne, esteja escutando a minha aula, né? Eu acho que nem eu não tinha muita consciência do que era, sabe, chegar numa escola do tamanho, do porte do Rosário, com os professores que aqui existiam, que eram muito assim. Era uma elite, digamos, que estava aqui, não entende? Porque é sempre uma mulher que chega aí no meio, né? E se hoje, naquela época, a mulher a mulher não sabe nada, né? A mulher sabe menos que os homens. Era o conceito, não entende? E eu achei que eu sabia, né? A sala de aula eu fui aos pouquinhos deixando. A própria escola, a própria direção da escola pedia para eu deixar a sala de aula, porque achava que era mais fácil conseguir um professor ou uma professora do que uma orientadora. Durante um quarto de século eu fui do SOI. Eu fui da direção da escola, porque quem era coordenador só era da direção da escola também. Fazia parte do conselho diretor, né, entende?
E eu fiz parte de tudo isso, né? Depois que eu saí do SOI, a direção falou assim que eu ia ajudar na pastoral, mas que a coisa mais importante era atender os ex-alunos. Aí sempre, mesmo enquanto eu estava ainda no SOI, quando os ex-alunos fazem uma festa, porque quer celebrar os 15 anos de escola, ou os 20 anos que ele saiu, ou 50 anos, sei lá, eles sempre me convidam. E eu vou para as festas deles, sabe? Eu vou. De vez em quando eu vou na sala de aula dos pequenos para ver as minhas netinhas lá. Porque assim, eu chego lá e digo, ai, eu te conheço. Digo, aonde tu me conhece? Tu fosse prof da minha mãe, tu fosse prof do meu pai, né? Eu te viro na parede, digo, que parede? Aí eu me faço, lá, digo, lá aonde? Lá na área de convivência, que tem um painel lá que eu estou lá, né? Como primeira mulher, né? Entende? Então assim, eu acho que essa relação afetiva é muito importante, sabe? Aí eu mando beijo pro pai, pra mãe, pro vô. Já tem gente que é vô, que tem a netinha aqui e que fui professora dele. Então assim, eu criei muitas amizades e com os irmãos também, porque, não sei lá, acho que cativei. Sabe? Ou com as minhas teorias, não sei o quê. Gente, para ser cristão, primeiro precisa ser humano. Para dizer que a gente ama a Deus, eu primeiro dizer que eu te amo, que eu te quero bem, que eu não quero teu mal, que eu não quero que tu seja dentro da escola, nós duas somos orientadores, eu não quero tu rival, eu quero uma parceira ao meu lado. Eu ensinei bastante gente a isso. Evangelizar não significa só a gente ir para uma terra estranha, nem para, digamos, continentes, ou caso a África, que os irmãos têm, ou como a Amazônia é também evangelho, mas não é só isso. O que precisa da minha evangelização é o necessitado do momento. Então, assim, eu acho que o importante é a mística, o importante é o carisma que a gente tem de poder ajudar os outros. De que forma? A gente poder fazer o bem, poder ajudar os outros, é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague certas coisas, viu? Por exemplo, um dia um aluno me escreveu uma prova de moral e cívica, um aluno aqui, que eu tinha uma capacidade, eu me lembro bem o termo, eu tinha uma capacidade de doação de fazer inveja, que eu fazia com que entrasse dentro deles aquilo que eu queria. E assim, vale a pena, viu? Vale a pena. A província marista do Rio Grande do Sul fez 100 anos de existência. Eles escolheram algumas pessoas para dar o título de benfeitor e me deram esse título pelos relevantes serviços que eu prestei à instituição, entende? Porque eu fazia de tudo quando cheguei aqui, não, entende? Eu varia a casa como eu era orientadora, né? Não existe outro do Rosário, nenhum outro homem nem mulher que seja benfeitor. Do Rosário eu sou a única, né? Eu tenho troféu, destaque em educação do Clube Gaúcho de Professores de Porto Alegre, destaque em educação no Rio Grande do Sul pelo Simples Colégio Rosário e mais um diploma de benfeitora da província. Quando me convidaram para ir para lá, o irmão Inácio escreveu uma coisa tri bonita, né? Ele falou assim, pelos relevantes serviços, mas pelo teu exemplo de religiosa. Isso que mais me gratificou. Que alguém notou que além de professora, de orientadora, eu sou freira. Sou religiosa. Né?